Olá, bom dia, ou boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é: qual é a dieta da testosterona? Então, para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo e sou signatário de protocolos de medicina molecular. Porque quando a gente começa a estudar o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo em termos de reações químicas, metabólicas e catabólicas, qual a forma que o corpo absorve, quais as quantidades que o corpo precisa absorver para produzir essas reações bioquímicas e reações químicas, a gente consegue, combinando os alimentos, prevenir, curar e evitar até algumas doenças somente com alimentos. Sem maiores delongas, vamos para o vídeo. O assunto testosterona total aqui já foi falado bastante, mas a função do vídeo de hoje, que faz ele ser um pouco diferente, é que eu vou falar as opções de combinação de pratos de forma que você entre naquele conceito de absorção intestinal, nutrição verdadeira, para que você tenha resultado direto na sua testosterona. Primeiro, o que acontece é o seguinte: a testosterona natural, ela vem da absorção de proteína animal. Então, proteínas de origem, carnes, ovos e leite. Então, quando a gente fala dessas três fontes de proteína animal, é lógico que queijo também, mas queijo tem que separar o queijo que é de leite natural, porque tem muito queijo falso aí, tem queijo de tofu, tem queijo de não sei mais o que, então isso não tem nada a ver. Mas o queijo verdadeiro, seja o queijo mineiro, queijo prata, queijo Minas, o queijo Miacura, esses queijos, eles têm a ver. Porém, tem um detalhe, né? O queijo é mais difícil de acelerar a absorção. Então, qual que é a ideia desse vídeo? É falar aqueles alimentos que se você incluir na sua rotina de alimentação do conceito da dieta, é claro que ela fica um pouco mais cara, tá? Já vou te avisando. Mas o conceito de dieta, do ponto de vista da alimentação corriqueira sua, aquela alimentação que você sempre vai priorizar de se alimentar dessa forma, você vai aumentar sua testosterona. E a função desse vídeo é explicar porque o que eu vejo no YouTube, inclusive médicos, são idiotices, gente que não sabe nada de onde vem a testosterona natural, que está ligada à disposição, está ligada à força, massa muscular, está ligada à imunidade. Então é muita saúde para nós quando você tem testosterona natural. Então, evidentemente que quando você foge de uma alimentação que é ligada à alimentação de origem e começa a comer um monte de porcaria que dá problema no seu intestino, então só vai dar problema para você, que não absorve corretamente, ou alimentos ultraprocessados, essas coisas, só vai cair sua testosterona. Então, hoje a função é essa. Então, nós vamos conversar. Como eu já falei, carnes, leite e ovos, combinado com frutas digestivas, de forma a ser combinado juntamente, vai fazer você ter uma testosterona natural alta. Por quê? Porque todo esse conceito está naquilo que eu já tentei explicar. Como a proteína animal, todas essas três fontes, carnes, leite e ovos, elas são fonte de proteína animal. Então ela só faz a digestão no intestino. Então você precisa combinar o que a gente chama de frutas digestivas e outros prebióticos de forma a aumentar a absorção intestinal. E com isso você ter resultado de uma testosterona natural alta, que tem a ver com massa muscular, que tem a ver com disposição, que tem a ver com saúde da imunidade e outras coisas, por causa da obtenção de zinco. Então, basicamente é isso. Então, vamos começar hoje combinações de alimentos que seriam pratos que você come, que vem direto para a absorção intestinal, e focando na absorção intestinal vai aumentar sua testosterona natural. Vou começar pelos ovos, certo? Então, vamos lá. Quando a gente começa pelos ovos,
Eu já citei algumas coisas para vocês de opções que você pode colocar em café da manhã, pode colocar como refeição. Só lembrando que eu defendo 3 refeições, então café da manhã para mim é uma refeição completa. Então café da manhã, almoço e janta, então você tem que combinar. Então eu já falei assim, ó, faz uma salada proteica de ovos e tomate. Então se você pegar aqui ovos e tomate e cozinhar 3 ovos, cozinhar 3 tomates e fazer aquela salada proteica junto, quando você mistura na sua boca, dentro do processo de mastigação, você vai descarregar, quando você misturou lá uma salada proteica, ovos e tomate, você está mastigando junto, pode ser até para café da manhã, pode ser para almoço, e você mastiga essa fruta digestiva chamada tomate com a proteína do ovo, que é a albumina, que está na clara, tá? Quando você mastiga junto, você vai descarregar uma enzima chamada protease, que é produzida na sua boca. Ela só é produzida na sua boca naturalmente quando você mastiga frutas digestivas com qualquer fonte de proteína animal. E aí descarrega essa enzima chamada protease, que é produzida na boca, na garganta, que é a gente chama de sistema digestivo superior, que é a parte de garganta, olfato, paladar, que é toda essa parte aqui, entendeu? Até a garganta. E aí você descarrega a protease e ela já vai ajudar na quebra da proteína animal, porque a função dessa enzima é quebrar a proteína animal e quando chegar no intestino aumenta a absorção. Então, ovo não tem como acelerar muito, diferente da carne. Porém, essas combinações já aumentam a absorção da proteína do ovo. Vou dar mais uma opção, quer ver? Eu falei da salada proteica de ovos e tomate. Ainda falando em tomate, mas outra opção seria você pegar o omelete de ovos, tomate e vou falar um que as pessoas não gostam muito, que é o jiló, tá? Então, existe essas receitas de omelete de tomate jiló e muita gente às vezes não conhece muito e outros não gostam. A minha função é só explicar que existe, tá? Se você não gosta, eu vou dar outra opção. Então, vamos supor que você pegou lá o ovos e o tomate, bate ele e aqui tem outra fruta que você pode combinar. Então, você pica o tomate picadinho, esse é o jiló, para quem não conhece, tá? O jiló é uma fruta, se vocês olharem aqui dentro, vocês vão ver que aqui tá as sementinhas dele. Se você quiser separar a semente, você tem que fazer aquele processo de dessecar, é tudo chato. Mas o jiló é uma fruta que ela é meia amarga. Só que, tá vendo que ela é rica em polpa? Polpa de baixa caloria, tem vitamina C, então é uma fruta digestiva. Então quando você faz um omelete de ovos e tomate, o jiló picado bem pequenininho, batido com ovos, você também vai fazer esse processo de mastigar tanto os ovos como o tomate e o jiló, junto vai descarregar a protease e é o mesmo processo. Só lembrando que se for fazer omelete, eu sempre dou a dica assim. O ideal, frigideira de cerâmica, que é as melhores que tem, ou na manteiga, ou pouco azeite ou pouco óleo. Manteiga de leite é o melhor, tá? Mais saudável. Aí você vai falar, é mais caro, tal, beleza, pode ser um pouquinho de óleo, mas com pouquinho óleo para não produzir compostos indesejáveis, porque a decomposição do óleo com muito calor, essas coisas, provoca a formação de radicais livres, então óleo de soja principalmente. Mas qualquer um óleo, quando queimado, ele produz essas reações indesejadas, então por isso que o melhor é a manteiga de leite. Então faz um omelete de frutas digestivas dessas que não parece que é doce, né? Que é o caso do tomate, o jiló. E vou dar um outro exemplo aqui para aqueles que falam assim, ah, mas eu não gosto de jiló. Então vou te dar um outro exemplo. Essa aqui, ó, da mesma família, é a berinjela, tá? Eu cortei para vocês verem, está no saquinho, pra questão de higiene. Então, a berinjela é da mesma família do tomate, só que ela não é amarga. Então, você faz um omelete de berinjela, tomate,
ou berinjela, tomate giló, ou desculpa, ou tomate giló e ovo, ou berinjela, tomate e ovo. E aí você faz um omelete desse, ele é uma das formas que você está misturando a polpa da fruta e quando você mastiga, mistura tudo junto e vai aumentar a absorção. Então, qualquer combinação de omelete que você colocar frutas digestivas vai fazer uma boa digestão da proteína do ovo e vai aumentar a absorção lá no seu intestino. Então, falei do ovo, então sempre essas combinações. Agora vamos falar do que eu já falei, já postei até receita no canal, que eu falo muito, que é a questão das frutas digestivas em formato de vitamina com leite. Então, tá aqui, ó. Para quem? Para todo mundo que acompanha sabe que eu gosto de indicar esses leite aqui, que é o leite fazenda. Também indico você conseguir o leite congelado de vaca mesmo, direto do sítio, que é o que eu mais estou tomando, tá, gente? Porque agora não tá faltando, então eu consigo lá em Suzano, eu compro recebo a cada 15 dias, recebo 16 litros, então quase não falta. Só quando falta que eu compro esse de garrafinha, que é de supermercado, mas é leite integral pasteurizado tipo A, então é um leite mais saudável. E já vem com lactobacilo. E outra coisa que eu faço nesse shake é combinar o leite de fazenda com leite em pó integral. E por que eu faço isso com leite em pó integral? Porque eu bato uma meta de proteína de consumir pelo menos 100 gramas de proteína de leite por dia. Para bater minha meta de proteína, que eu já como bastante carne, então como leite. Então a proteína do leite, que é uma proteína boa, então eu sempre vou bater. E funciona como pré-treino para mim, que treino, faço academia, e funciona também como sobremesa das refeições. Então, o que sempre eu vou bater? Eu já dei essa dica, mas eu vou falar por que eu sempre bato. Por exemplo, aqui tem maçã, pera e mamão. Por que eu sempre bato leite de fazenda com leite em pó e mamão? Bom, primeiro que eu já falei para vocês que como eu tenho mais de 35 anos, a tendência é meu intestino se tornar mais lento. Então, quando eu bato leite com fruto digestivo e coloco uma bandinha de mamão papaya, eu aumento a absorção. Aí dá para combinar à vontade. Aqui no canal tem um monte de opção de short que vocês vão ver aí de vitamina para testosterona, é tudo isso, tá? Então sempre combinando essas frutas digestivas com mamão, leite em pó e leite de fazenda ou leite direto da leite da vaca. E com isso eu sempre trabalho a questão de absorção intestinal. Então, meus sorvetes é sempre com frutas naturais, leite em pó e leite de vaca. Então, é o sorvete que eu faço para mim tomar, que é o sorvete natural, saudável. Ou esses outros alimentos combinados, que é as frutas digestivas. E sempre eu coloco mamão, que é para aumentar a absorção intestinal. Então, eu sustento o meu corpo e minha força, minha massa muscular, tudo com o conceito de absorção intestinal. Então, combinando proteína do leite com frutas digestivas, combinando a proteína do ovo com frutas digestivas, mas eu confesso para vocês que eu quase não como ovo. Eu estou dando dicas que funcionam para quem quiser colocar o ovo. Porque o que eu mais faço, na verdade, é comer a carne e o mamão, né? Todo mundo que acompanha sabe que eu como mamão nas 3 refeições e eu como carne nas 3 refeições, café da manhã, almoço e janta. Então eu sempre vou comer carne e vou comer o mamão intercalado. Estou comendo um pedaço de carne, estou comendo mamão se for no café da manhã. Depois eu como uma pera ou uma maçã e tomo café com leite em pó e leite integral, leite de fazenda. E por que eu estou explicando isso? Porque todo o conceito é absorção intestinal. Se eu estou absorvendo a minha força, a minha massa muscular, que é tudo via intestino, ela se mantém alta. E aí eu não preciso desse negócio de comer amido. Para que eu como amido? Eu já expliquei que o corpo não precisa de amido.
Agora, a única diferença que vocês precisam entender é que uma alimentação mais com foco em digestão de proteínas e fruta, que aliás faz parte da nossa alimentação de origem, ela é um pouco mais cara. E é justamente por esse motivo que esses amidos foram incorporados na nossa alimentação. Que os amidos foram incorporados bem depois, com o processo de domínio das técnicas de agricultura. Porque a nossa origem é caçadores e coletores. Por isso que caçar animais, abater animais, comer a carne de animal e comer frutas é a alimentação de origem. Para o nosso intestino não travar, a gente precisa comer fruta digestiva junto para não travar. Porém, essa alimentação, ela levava à escassez de alimentos para nós, entendeu? Para nossa espécie. Então, havia os tempos de seca que ficava escasso de fruta e escasso de animais. Então, como não dava muito para reservar, então vinha aquelas fome. Então, muita gente morria de fraqueza, baixa nutrição, essas coisas. As regiões mais secas, mais frias, sempre teve problema para alimentação. Por quê? Porque naquela época não tinha nenhum processo de conservação. No começo lá, que era só o abate de animais e coleta de frutas. Então tinha um período que produzia mais, não tinha nenhum processo de conservação, ou seja, geladeira, essas coisas, e perdia. Depois que vieram os processos que foi colocado a salga, que é o processo de salgar e pôr no sol a carne para ela desidratar ao sol, que é um processo natural, que aliás eu sempre falei de carne ultraprocessada, mas esse processo natural de salgar a carne, deixar ela tomar sol durante o dia para ela desidratar, é um processo de conservação. O nordestino usa muito, né? Que você consegue conservar a carne lá por 2 meses, 3 meses se ela estiver salgada. Então, quando você vai fazer, você só dessalga ela, né? Tira o excesso de sal e pode cozinhar e você tem proteína animal durante parte do ano, quando tem períodos de entre safra, essa coisa toda. Então, depois que foram incorporados os processos de salga, para quem não sabe, o processo de defumação, que é o bacon, né, que é feito da carne de porco, também é um processo de conservação natural, porque a salmoura, o tempero, e a defumação é feita no vapor do calor do fogo. Então, fica desidratando no calor do fogo ali, então, bem longe, um pouco mais longe do calor, e desidrata e coisa. Então, isso eram os processos que usava nos países mais gelados. E a salga e o ressecamento ao sol é onde os países eram tropicais, como é o nosso caso do Brasil. Então, sempre conservou carne desse jeito. Agora, a fruta, né, antes de ter processo de refrigeração, as coisas, nunca teve como conservar, né? Fruta, ela madurou, você colhe, come, você tem 3, 4, 5 dias para comer, porque senão ela perde, ela apodrece, começa a fermentar, então ela apodrece. Então, havia escassez de alimentos, e por isso que os amidos foram incorporados. Mas volto a dizer aquilo que eu falo, o corpo não precisa de amido se você combinar carnes, leite, ovos e frutas digestivas, você sempre vai obter a absorção necessária e você não precisa de fruta, principalmente no Brasil, um país rico em alimentação igual ao Brasil. Você tem aqui no Brasil a alimentação anti-envelhecimento o ano inteiro, que independente dessa idade, você coloca uma mão na presença de carne, você vai absorver no intestino, porque o mamão tem a papaina e a papaina vai trabalhar de graça para você. Só que é aquilo que eu já expliquei, só funciona se você intercalar. Tá comendo carne, tá comendo salada, tá comendo mamão. No meu caso, eu não como amido. Eu já não como amido há quase 4 anos já, né? Então, tem gente que fica aí com essas besteiras, acreditando nesses idiotas que falam aí que não pode tirar o carbo. Quando você come fruta, você está comendo frutose, que é um carboidrato. Então são aquelas idiotices que o nego fala, que eles não sabem o conceito de nutrição verdadeira, né? Então é isso que eu estava tentando explicar, e só lembrando que na combinação carne e mamão, independente do que você quiser comer, qualquer carne, carne bovina, suína, jacaré, qual carne que você comer, é só intercalar o mamão na comida e dá para comer bem. Eu já postei um monte de receita com carne de bife,
contra filé, já postei com pescada, já postei com salmão, já postei com carne suína, então dá para você combinar um monte de coisa e não precisa comer amido. Então já postei receita da couve-flor gratinada com queijo e requeijão, que é refeição proteica. Aí você combina com um bife, uma salada de prebióticos, você come bem, come à vontade. É só se preocupar com esse conceito da nutrição verdadeira. Então, seguindo essas dicas de alimentação que eu dei, se você quer aumentar sua testosterona natural, é só seguir essas opções que eu estou te dando aqui, que em questão de uma semana você sente o aumento da sua testosterona, a disposição, a força, a disposição para treinar muito bem. E pode cortar amido, principalmente para quem já passou de 30 anos, quer shapear mesmo, quer perder gordura. Eu só explico uma coisa: você vai gastar um pouco mais com a sua alimentação. Por quê? Porque essa alimentação mais proteica e frutas, ela é mais cara. Porém, ela é mais saudável, porque se você perde gordura corporal, aí evita um monte de problema de saúde que você teria: pressão alta, triglicérides, diabetes, esteatose hepática, essas coisas vêm tudo de índice de gordura corporal. E quem engorda são os amidos. Gente, o assunto do vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.